Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse corte aqui do Paulo Figueiredo achei interessante e resolvi trazer para vocês aí. Brasília está em pânico nesse momento, né? Toda essa reviravolta aí com o filho do Bolsonaro, com a Michelle, é tudo medo. O Barbudinho falando que vai conversar com os atacadistas. Isso é narrativa, ele está jogando para os seus gatos. Que na verdade a culpa é dele. E ele culpou os atacadistas. Olha que canalha! Os atacadistas e o dólar. Olha o tamanho da canalice desse cidadão. Ele tá já, ó, vai rodar geral. Vai rodar geral. Eu vou dizer para vocês qual era o plano. O plano das elites globais, esses caras que a gente vai derrubar, a ideia deles era, através da Europa, garantir censura para o mundo inteiro. Não só Europa, Brasil, Canadá, porque as empresas iam ter que implementar regras na Europa que todas as big techs iam ter que seguir. Iam ter que seguir na Europa, iam ter que seguir no Canadá, na Nova Zelândia e por aí vai. Ou seja, os caras iam impor a censura que eles não estavam conseguindo impor nos Estados Unidos graças à primeira emenda, por meio de obrigação das big techs para elas seguirem essas regulamentações de pressão nos outros países. E você aí, amiguinho, achando que está lutando contra Alexandre de Moraes. Você não está lutando contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um dos instrumentos desta gente de impor a censura a você. Mas ele não é o artífice, ou melhor, talvez ele é pelo menos partícipe, mas ele não é o mentor desse processo. E o plano deles estava dando muito certo. Eles tentaram nos Estados Unidos com aquele Board of Government Disinformation e tal, Conselho de Desinformação Governamental. Eles tentaram, deu errado. Só que deu muito errado no resto do mundo, porque no meio do caminho eles tiveram um problema. O Trump sendo eleito. E as Big Tech perceberam que elas estavam sendo seguradas como reféns e agora elas têm um aliado. E não só têm um aliado, mas elas fizeram uma baita aproximação. Já o Trump. Vocês podem se lembrar que quem estava na posse dele, quem estava na posse do Trump lá na primeira fileira, pouquíssima gente, né, mas estava lá o Mark Zuckerberg, o Sundar Pichai, do Bill Gates, teve o Bill Gates jantando com ele, o Elon Musk, o Sundar que eu digo da Microsoft, não é o Sunday a sobremesa, não. Não sei se diz Sunday ou Sunday, não sei, Pichai, esse cara é esperto. Né? Você vê Jeff Bezos, todas as grandes empresas de tecnologia ali alinhadinhas com Trump. Eu já falei e vou falar muitas vezes para vocês. A onda na qual o Alexandre surfou não existe mais. O mundo está em um processo de reversão. E essa reversão vai chegar ao Brasil. Tem um outro assunto, não botou na pauta, João, já vi. Mas está aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Trump congela ajudas federais para praticamente todo o aparato woke para adaptá-las a uma nova agenda política. Todo esse financiamento dessa galera está indo para o espaço. E eu volto a dizer, esta era a onda na qual o nosso surfista prateado, a careca idêntica, que era o Alexandre de Moraes, estava surfando. Acabou. O tsunami está vindo. Vocês acham que o Brasil vai andar na contramão do mundo, vai conseguir consolidar o poder a tempo? Jura? Não é possível, eu tenho que estar muito enganado e até agora eu me enganei sobre pouquíssimas coisas. Essa reversão, aliás, está assim na pauta então, não está sendo vista só nessa parte da liberdade de expressão, mas toda a agenda woke, as empresas de tecnologia e muitas outras em todos os ramos estão desembarcando da agenda woke, da pauta de DEI. E DEI não tem nada a ver com o que você fez, tem a ver com diversidade, equidade e inclusão. Então, olha, só em janeiro nós tivemos os seguintes acontecimentos. No dia 6 de janeiro, o McDonald's anunciou que estava encerrando a participação em pesquisas externas que mediam a demografia da empresa. Quantos negros, brancos, pardos, anões, travestis, ursos, gatos e por aí vai
eles contratavam. Na contratação da empresa. Ou seja, acabaram com as iniciativas DEI. No dia 10 de janeiro, a Meta anunciou o encerramento dos programas DEI. 23 de janeiro, os acionistas do Costco votaram em peso para rejeitar uma proposta que obrigaria a empresa eventualmente a retornar às políticas DEI. Detalhe, os diretores do Costco não queriam acabar com a política DEI. De novo, diversidade, equidade e inclusão. Lacração corporativa. No dia 24 de janeiro, o Target anunciou que encerraria os programas de equidade racial, em que o Target, a empresa da lacração, o Target aqui nos Estados Unidos, você vai, tem as modelos do Target, tudo umas baleias, uma porra de umas gordas com as pelancas saindo de lingerie no Target. Você olha e fala, meu Deus do céu, que horror. Aí bota um anãozinho, uma coisa horrorosa. Tudo para DEI. Né? Até a Disney está pulando fora da agenda woke. Então você tem claramente uma onda de reversão no mundo. E eu acho, que no Brasil, a turma que tem dinheiro não fique para trás. O que eu posso dizer é que na pauta da censura, sem dúvida nenhuma, o Brasil parece com o discurso de uma era longínqua, de tempos atrás. Vejam o nosso querido presidente do Supremo Tribunal Federal. Caracteriza o mundo contemporâneo, ela impediu que o senso comum prevalecesse. E, portanto, ficou uma visão meio futebolística de Fla-Flu, de que quem é conservador é contra a regulação e quem é liberal ou progressista é a favor. E é uma visão completamente equivocada. Não importa se você... Ministro, senso comum tipo, só existe homem e mulher? Senso comum tipo, se eu me identificar como um dromedário, eu não sou um dromedário? Tipo isso? Isso é Fla-Flu? Senso comum do tipo, não, nós não devemos cancelar passaportes de jornalistas. Senso comum do tipo, nós não devemos tornar um presidente inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores, o maior líder político do país. Senso comum do tipo, eleições devem ser auditáveis. Senso comum tipo, funcionários públicos como presidentes de tribunais podem ser criticados. Senso comum, tipo, o Poder Judiciário não pode legislar. Senso comum, tipo, não dá para um tribunal anular um processo de condenação de 3 instâncias de um cara condenado por corrupção para ele poder voltar à presidência. Esse tipo de senso comum do tipo 61% dos brasileiros terem medo de expressar as suas opiniões nas redes sociais, livro-texto de censura e ditadura. Esse tipo de senso comum tipo uma velhinha que pinta uma estátua com batom não deve pegar 17 anos de prisão. Senso comum tipo traficantes de drogas deveriam continuar presos. Senso comum, tipo, a polícia pode fazer operações com helicópteros. Senso comum, tipo, a polícia pode fazer operações contra o tráfico de drogas em uma favela. Senso comum, tipo, se nós não sabemos os efeitos de determinados remédios, não podemos impor uma ditadura sanitária. Senso comum, tipo, é melhor não trancar as pessoas dentro de casa e impedir elas de poderem trabalhar, porque senão a economia vai para o buraco. Foi esse tipo de senso comum que ficou impedido? Ministro, o senso comum, nós somos o senso comum. E nós vamos meter um pé na sua bunda. O perigo é você gostar. É conservador ou liberal, não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo na rede. Portanto, é mesmo. As pessoas com um pouco de boa vontade e de boa fé vão conseguir construir um mínimo de common ground, um mínimo de meio termo de regulação que permita que a liberdade de expressão desempenhe o papel que deve ter na vida contemporânea, mas impeça que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação. Peraí, ministro. Então quer dizer que eu já tive mais de 10 redes sociais
por causa de tráfico de drogas, terrorismo ou pornografia infantil? Eu me pergunto. A revista Timeline foi tirada do ar por ordem do seu tribunal ontem. Foi pelo quê? Terrorismo, tráfico de drogas? Qual dessas coisas que o senhor acabou de dizer? Que já estão previstas dentro da legislação? Mentiroso. Sabe qual é o senso comum, ministro Barroso? Que o senhor é um mentiroso de quinta categoria. E eu volto a dizer, o nosso movimento vai... E não a sua, pessoalmente, necessariamente, mas a bunda de vocês que estavam no Fórum Econômico Mundial para fora da sociedade. E não adianta, o Trump é a prova de que vocês não vão vencer. Vocês vão ver o que vem por aí. Quem avisa, inimigo é. Mas, enquanto isso, você não pode ficar esperando essa loucura que está aqui, porque o governo Lula é um Titanic. Então, eu quero rir aqui um pouco com vocês, porque em caso de falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Vejam até a Quest mostrando que o governo Lula, com a aprovação caindo para 47% e a reprovação para 49%. Isso é mais profundo do que essa notícia. Se vocês forem olhar, o ótimo e bom do governo Lula caiu para a faixa de 31%. Porque, em primeiro lugar, vocês olhem a curva, né? Num dado momento, você tinha um governo ali com perto de 60% de aprovação, ou exatamente 60% de aprovação, com 35% de reprovação. Vejam o gráfico. E lembra, essa é a pesquisa Quest. Quest é um instituto da Globo News. Pagas, as pesquisas em geral, acredito que sejam até pagas pela Globo News. Pois bem, Quest, sem dúvida, não sei se são pagas, seria leviano da minha parte afirmar. Deixa eu fazer uma correção aqui, mas eu posso dizer claramente que o diretor de pesquisas do Instituto vive dentro da Globo News. E que eles sempre superdimensionam o desempenho da esquerda. Então, até na Quest, e nós já mostramos todos os outros institutos aqui nas últimas semanas, inclusive os bons, como o Paraná, como o IBESP, mostrando uma situação ainda pior. Só que quando chegou a Quest, aí causou um pânico generalizado na esquerda. Da crise tem nome e sobrenome, vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação, que transformaram o novo ministro das Comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie... Peraí. Pela segunda vez, o pai da crise tem nome e sobrenome, vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação... Luiz Inácio... Eu vivi para viver Dani Lima dizendo que o nome e sobrenome do pai da crise é Luiz Inácio Lula da Silva. Deixe aqui a sua risada nos nossos comentários. Que transformaram o novo ministro das Comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele, mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta não é o ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo, o negócio dele é entrar na tribuna para fazer batalha. Luta política. Num partido você precisa de... Lembrem que vocês estão assistindo isso da menina que é basicamente assessoria de comunicação, principalmente do Alexandre de Moraes, mas também do PT.
de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, é o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje. É o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira. Então, ó, primeiro grande ato, fail, ruim. Deu um pau no cara que não devia tomar, um pau. Tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. Eu nunca vi vocês apontando os problemas da Anitta. É a primeira vez em todos esses anos nessa indústria fiscal que eu não sei o que aconteceu, não sei se o cheque da Secom não bateu, eu sei que eu não tinha visto ainda um chilique tão grande assim até hoje nesse programa. Bom, talvez... Bom, tudo bem. Talvez tenha sido um mau momento da Dani Lima. Sei lá, vai que a Natuza Neri também resolve falar alguma coisa. Não, né? Tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico. Rapaz! Quer dizer que você achou que a picanha ia entrar, Natuza? Eu não sei, eu acho que eu sempre suspeitei que não. Você acreditou no negócio da picanha, Natuza? Será que as pessoas já perceberam que foram enganadas? Será que as pessoas, sei lá, estão vendo que o dólar está R$6 consolidado? Será? Também desse prazo que já passou, e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, que pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Mas, Natuza, o governo é exatamente o que qualquer um que está prestando atenção esperava que fosse. Sei lá, se você assistiu os Pingos nos Is. Bom, pessoal, Paulo Figueiredo é um também que ele fala muita coisa, né? Igual o Marcos Duval, mas não dá para negar. E muita coisa que ele falou, muita coisa que ele disse que aconteceria, aconteceu. Muita coisa que ele disse acabou acontecendo e a gente vai seguir aí, né, aguardando para ver os próximos capítulos, os próximos passos do governo Donald Trump juntamente com Elon Musk, que na mente do Xandaquistão recuou, não vai fazer nada, tá tudo numa boa, tudo tranquilo e favorável. Mas eu sou do tipo de que esse cara colocou uma pedra no sapato do Donald Trump e do Elon Musk. Dos dois, ele foi corajoso. Ele conseguiu colocar uma pedra no sapato dos dois. E nisso, em que ele vai poder prejudicar esses caras? Visto
e é o visto de todos. Todos. E ele já mostrou como que ele vai agir, né? E ele barrando o visto de todos e bloqueando o bem de todos os caras, todos os togados. Os togados vão falar, opa, peraí. A gente não tá jogando com esse cara aí não, pô. Né? Não, todo mundo vai perder os bens, a gente não joga com eles. É a hora que eles serão jogados. Eles não, né? É eles, né? Derrotamos o bolsonarismo e o dono do Brasil serão jogados aos leões. Eu imagino o nível de adrenalina que esses caras vivem diariamente. Deve ser uma coisa de louco, né? A preocupação que esses caras ficam com o poder é algo surreal, gente. Porque não faz muito sentido eles não estarem ultra mega preocupados, né? Eu, no lugar deles, estaria perdendo o sono. Com toda certeza, o sono não me viria fácil, não. Acredito que eles devem estar assim, perdendo o sono, com medo, analisando, olhando, vendo. E agora o que vai acontecer? E agora qual será o próximo passo? E agora isso, e agora aquilo. Mas, no momento certo, os pauzinhos vão ser movimentados, né? O cerco ali, ó. Esse momento está ali distante, só observando, até chegar o momento da bagaceira. Primeiro, eu acho que eles vão tentar alinhar alguma coisa com o Brasil, tentar deixar tudo amarrado, que ele não vai com a cara nem do barbudo e nem do careca. Isso aí já está bem nítido, né? Vamos aguardar. As eleições do Senado agora vai ser a mesma coisa. Eles já deixaram tudo amarrado. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Não sei como, cara. Mas esse bando de senador que estão aí, que não manifestarem para que lado eles foram, a gente já sabe, né? 2026 está bem aí. E aí a gente vai querer saber de que lado eles estão. Os que tiverem do lado certo, que vai ter ali, né? 30 e pouco, não sei, 20 e pouco. Esses aí, lá no dia de apertar o botãozinho, a gente vai falar, ó, aqueles ali estavam junto. E agora a gente tem que mudar os que não estavam junto, porque esses aí acabou prejudicando a nação, impedindo o empinchamento de um cara que se acha dono do nosso país. Por gestão temerária, a oposição quer o afastamento do presidente do IBGE. Vamos ver mais alguma coisa aqui. O Congresso ainda está parado, né? Mas os caras já estão aí no grau. Deputado propõe CPI para investigar possível irregularidade no pé de meia. Rapaz, isso aí pode vir um impeachment, hein? PT aposta no fim da escala 6x1 para reverter impopularidade. Ai, tá bom. Não vai adiantar, né? Tá vendo como eles não é a favor do povo, ou pelo país? O negócio deles é a popularidade. Dane-se o resto. O negócio é eles permanecerem no poder.